Oi, vamos falar um pouco sobre os estudos culturais. Os estudos culturais, eles inauguram uma tradição em comunicação. Eles lançam um olhar sobre as diversas culturas, dizendo e propondo que essas diversas culturas, o homem inserido nessas diversas culturas, ele vai perceber, vai reagir com a mídia de uma maneira diferenciada. Tá? A história do indivíduo permeia seu contato com a mídia. Ora, a história do homem, ela é feita a partir de suas experiências, de suas vivências, e essas experiências e vivências se dão no seio da comunidade, nas mais diferentes culturas. A diversidade cultural, as diferentes culturas existentes, elas passam a ditar como o consumo de mídia é feito. Aí que reside o ponto central da tese culturalista, verificar como se dá a apropriação do discurso midiático a partir das mais diferentes culturas. A despeito dos teóricos de Frankfurt, eles, ao refletirem sobre a indústria cultural, eles colocam a indústria cultural como sendo um canal de imposição, de hegemonia da classe dominante, da classe burguesa, sobre os proletários, sobre a massa. Ora, os estudos culturais, ele levanta a ideia de que as pessoas, elas não são percebidas como colocados, como inicialmente imaginados através da massa. As pessoas, elas vivem em diferentes culturas, e essas diferentes culturas permitem leituras múltiplas do meio de comunicação. Então a massa, ela não perceberia os produtos da indústria cultural de uma maneira uniforme, como foi anteriormente preconizado. A massa, o indivíduo da massa, ele agora consegue perceber individualmente, a partir do ambiente em que ele é inserido, a partir das suas culturas, ele vai fazer leituras diferenciadas dos produtos da indústria cultural. Então, o tema cultura deve ser visto por sua diversidade. E ele vai estar sempre presente em todos os níveis sociais. Não só nos níveis mais elevados, mas também nas classes mais populares. Aliás, a classe popular, isso aí foi um dos objetos de estudo dos estudos culturais. Ele defende e estuda justamente a produção de cultura e a produção de sentido nas camadas mais populares. O próprio consumo, inclusive aí consumo de mídia, ele passa a ser consumo de mídia, mas não só, né? Consumo também dos bens produzidos. Eles são consumidos para se construir significado e não simplesmente uma submissão ao poder hegemônico. As classes subalternas, elas não são percebidas como estruturas ou categorias, mas algo que se realiza objetivamente, podendo ser demonstradas nos relacionamentos humanos. Ora, eu pertenço a uma classe não por uma imposição, não pelo trabalho que eu faço, mas sim porque eu me relaciono dentro dessa categoria, dentro desta classe. Essa questão da diversidade cultural, ela toma uma dimensão importante, inclusive historicamente. Se falou muito de lutas de classes, a classe proletária que foi oprimida pela burguesia, pela elite. Ora, gente, quem é que lutava quem é que se empenhava nessa luta de classe? Era uma minoria ativa. Essa minoria ativa é que realmente fez mover a mola da história. Ora, isso não quer dizer que os outros que não eram ativos, eles eram isentos ou eles eram alheios a isso.
mas diferentemente, eles estavam inseridos em outras realidades, em outras culturas. Um outro aspecto levantado pela indústria cultural, ou melhor, pela teoria crítica, diz respeito à alienação da massa a partir do consumo dos meios de comunicação. Ora, a Hogarth, ele chama isso de literatura de evasão. Na época, fotonovelas, as novelas de hoje em dia, os produtos que fazem a gente relaxar. A massa, o indivíduo, ele sabe que aquilo não é realidade. Ele sabe que aquilo ali é ficção. Ele precisa daquilo para relaxar. Ele tem consciência que realidade é a vida que ele vive. Agora imagine que o cara passa o dia todinho no pau, trabalhando feito condenado, chega de noite, ao invés de relaxar, ao invés de descansar, ele vai ter mais discussão, ele vai ter mais trabalho. O cidadão não vai funcionar, vai pirar. Então a massa, ela se apropria dos produtos da indústria cultural também como benefício próprio. A outra característica é que outra característica que envolve a relação da indústria cultural com as classes populares é porque a indústria ela passa a produzir e difundir novos bens culturais, assumindo postura mediadora. Em segundo lugar, para a indústria cultural, é imprescindível buscar uma aproximação, que vai implicar tanto na formação quanto na ampliação do público consumidor. Ora, gente, a partir da indústria, a partir do pensamento canadense, a gente viu que a proposta de estudar comunicação a partir do estudo dos meios se tornou um lugar comum, uma tônica. Isso não foi diferente também nos estudos culturais. A partir dos meios, da relação com os meios, é que os estudiosos, os pesquisadores, procuravam entender essa relação de sociedade e a questão da cultura por ocasião do consumo dos meios. Ora, se eu estou trabalhando desta forma, que tipo de pesquisa seria mais interessante, ou que tipo de comunicação, que tipo de produto cultural seria mais interessante para que se estudasse essas diferentes culturas? Se você parar para pensar, as práticas culturais das periferias, as práticas culturais das classes mais populares, como, por exemplo, samba, forró, funk, e como é que essas classes populares elas negociam com as estruturas midiáticas, negociam com a cultura midiática, faz muito mais sentido você perceber esse tipo de assunto, esse tipo de objeto de estudo, de que, por exemplo, sei lá, experiências na era da comunicação dos dispositivos móveis, ou sei lá, mapeamento quantitativo da eficiência das campanhas de vacinação, porque esses estudos, esses temas, já acabam não construindo, não evidenciando a questão cultural, que é diferente com a produção cultural, por exemplo, o forró, o samba, e assim vai. Bom, é mais ou menos essa a proposta do estudo cultural. Espero que você tenha gostado e até a próxima.